Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. O tema cannabis medicinal tem avançado no Brasil, mas ainda há muitos desafios jurídicos, médicos e até mesmo sociais. E é por isso que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Top de Rádio hoje o Dr. Felipe Necker, que é direito médico, sanitário, inclusive direito de pessoas autistas. E ele vai entrevistar, a gente vai conversar com ele hoje aqui no Jornal da Top para falar sobre esse assunto, a questão do cannabis medicinal, aqui em especial no Mato Grosso do Sul. Como é que está sendo feito esse trabalho aqui? Você vai descobrir a partir de agora aqui no Jornal da Top. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Top, é uma honra recebê-lo. E uma curiosidade, dentro do direito, como é que o senhor escolheu essa especialidade? Da onde que surgiu essa curiosidade? Bom, primeiramente, boa tarde, Dilene, boa tarde, João, boa tarde a todos os ouvintes da Top. Tudo começou... Eu acredito que, na verdade, eu não escolhi essa pauta me escolheu. Tudo começou em 2019, quando eu enfrentava uma forte depressão, justamente por questões familiares. Meus avós, eles tiveram enfermidades graves. Essas enfermidades, elas eram câncer e também eles foram acometidos por Alzheimer no final da vida. Então, quando eles foram acometidos por essas enfermidades, eu os vi degenerar de uma forma muito célere. E eu comecei a pesquisar naquele momento uma forma de tratamento. Quando eu vi um vídeo, inclusive do pai, saudoso Ivo, pai do Felipe Suzin, um xará meu, lá de Goiânia, e esse vídeo mostrava como que o pai dele reagia em um estado já de Alzheimer comportamentalmente, para as ações mais básicas do dia. Às vezes tomar um banho, Então, quando aquela pessoa não reconhece os familiares e eles vão tentar dar um banho nele, aquilo pode se tornar em um episódio de vias de fato, de violência entre aqueles entes familiares pela própria ali falta de compreensão do que está acontecendo pela pessoa que está acometida pela enfermidade. Então, é algo que impacta muito gravemente as famílias que são envolvidas com essas enfermidades. E eu conheci em Marília, a cidade da onde eu venho, na verdade, da onde minha família que existia uma associação que havia sido formada por mães que buscavam acesso a esse tratamento para os seus filhos com enfermidades raras. E foi lá que eu comecei a atuar com esse ramo do direito. E é um tema bastante polêmico porque, assim, até eu quero entender contigo como é que está esse marco legal do cannabis medicinal aqui no Brasil, o que é permitido ainda, o que ainda é uma zona cinzenta na legislação? Bom, atualmente no Brasil nós temos algumas resoluções que elas foram evoluindo, Essas resoluções, elas normalmente vêm de uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa. A 5ª diretoria colegiada da Anvisa é aquela que é responsável pela regulamentação de produtos controlados, aqueles previstos pela portaria SVS do Ministério da Saúde 344. Então, nós inicialmente tivemos lá no início, em 2014, mães que descobriram sobre a possibilidade do tratamento com cannabis, com a maconha, e nesse momento elas precisavam cometer tráfico internacional. Esses produtos eles eram trazidos para o Brasil por aeromoças, por comissários de bordo, por pessoas que tinham empatia por aquela situação daquelas mães e acabavam trazendo, ou então redes secretas de próprios cultivadores nacionais. Quando surge o acesso, a primeira resolução ela vem de uma demanda judicial. Hoje em dia nós temos a resolução 660, que permite a importação de produtos por meio de uma autorização especial da Anvisa. A RDC 327, que permite que a indústria farmacêutica importe o insumo farmacêutico ativo, ou seja, o extrato dessa planta,
e dilua os produtos aqui. Mas ainda há uma vedação do cultivo nacional. E aí que entra principalmente a batalha das associações, essa grande luta para que nós possamos cultivar esse espécime vegetal em território nacional e que possamos baratear os custos desses remédios para o acesso à população mais carente. Porque desde 2014, a classe média alta, né, não tem uma dificuldade para ter acesso a esses produtos. Ocorre que dentro da farmácia eles podem chegar a custar R$3.000. Uau, é um valor alto, né? E para quem não entendeu ainda ou desconhece, muita gente que perguntando, mas o que é cannabis medicinal? O que é? É a maconha. Existe assim uma divisão, né? Porque o que é a maconha? A maconha, ela é um anagrama do cânhamo. E o cânhamo é dito a maconha como essa finalidade industrial. Então, o cânhamo e a maconha são a mesma espécime vegetal. Ocorre que estão tentando trazer uma definição onde plantas que não produzam uma das moléculas, né? Porque ali existem diversas moléculas medicinais, dentre elas os canabinoides, os terpenos, os flavonoides. Mas quando essa planta tiver menos de 0,3% de tetrahidrocannabinol, delta-9-tetrahidrocannabinol, ela será considerada como cânhamo. Acima disso, ela seria um espécime com um teor com uma possibilidade de alteração psicomotora, da psique mesmo, assim. Então, ela seria ou maconha medicinal ou então uma planta proscrita, entende? Entendi, porque muita gente fala assim, vou tomar maconha, é bem assim, né, gente? Bom, sim e não, né? Digamos assim, atualmente no Brasil nós podemos ter o suco de laranja, mas nós não podemos plantar a laranja, entende? Então, quando se fala em canabidiol, ele é apenas uma molécula que está lá, que seria como a vitamina C. Mas não que o THC não possua finalidade terapêutica. Ele é muito importante para muitas doenças, inclusive para o Parkinson, por exemplo. O Parkinson, que estava falando para o Alzheimer, é interessante porque pessoas que têm essas doenças, né? E muitas pessoas, inclusive, começam a ser muito avassaladora os sintomas do Alzheimer, do Parkinson, muito rápido. Então, realmente, as famílias é um desafio muito grande conseguir dar aquela assistência para a pessoa, até para os familiares, porque acaba muitas das vezes os pacientes virando a famosa síndrome do paciente doente, porque acabam ficando doentes junto com o paciente, né? Com certeza, né? A gente tem que pensar que uma pessoa que acaba cometida por esses tipos de enfermidade, que na maioria das vezes são tratadas com a cannabis, com a maconha, são enfermidades graves e que impactam os familiares. Você consegue imaginar uma mãe que tem um filho com necessidades específicas ou que convulsione 80 vezes por dia? Como é a vida dessa mãe? Como é a rotina dela de internações e acompanhando todos os danos neurológicos que são suportados pelo filho dela, e por conta da burocracia, a cannabis tem que ser a última forma de acesso. Essa criança ela precisa passar por um processo, às vezes, de remoção de massa encefálica, retirar uma porção do cérebro dela antes dela ter acesso a uma planta. Isso é certo? Isso é justo? Então, é muito complexo, é um tema muito complexo e que ele precisa avançar no Brasil. Os entraves, então, jurídicos são muito grandes, assim, para que a pessoa possa ter acesso ainda, né? Atualmente, nós temos avançado, mas não de forma tão célere. Eu acredito que é um tema que ele precisa ser regulamentado com responsabilidade. Atualmente, nós temos o deslinde do incidente de assunção de competência número 16, né, dentro do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que a União, a Anvisa, o MAPA e todas as outras autarquias que toquem essa pauta, regulamentem a matéria. Atualmente, a Anvisa, por meio da Advocacia Geral da União, solicitou que esse prazo fosse prorrogado, estendendo ele até março de 2026. Então, em breve, nós teremos já um modelo regulatório que provavelmente permitirá o cultivo aqui. O maior desafio
eu acredito que no momento é que esse modelo atenda à realidade fática já existente no Brasil, pois são as associações de pacientes que têm se subrogado nessa posição que deveria ser do Estado e acolhido os pacientes. Nós, a título de exemplo aqui no Mato Grosso do Sul, atualmente doamos cerca de R$50 mil em tratamento para pacientes vulneráveis de todo o Estado. Né? Algo que eu espero que possa ser fomentado a partir desta regulamentação que vemos aí, temos previsão terminante para março de 2026. Aqui no Mato Grosso do Sul, tem médicos já ou clínicas que atendem, que analisam a situação do paciente e recomendam o cannabis como tratamento? Sim, existem diversos médicos, prescritores, inclusive a associação, para facilitar o acesso a esses pacientes, nós organizamos uma lista de médicos parceiros, que aqueles pacientes que buscam nossas redes, o nosso site, a nossa rede de apoio, eles podem encontrar essa lista de médicos parceiros divididas por especialidades, mas também existem médicos particulares que prescrevem esse fármaco, esse fitofármaco, muitas vezes importado para que o produto ele não tenha o tetrahidrocannabinol, então que seja um produto isolado, né? Muitas vezes o paciente vai precisar de uma dosagem maior desse produto pela ausência do que a gente chama de efeito comitiva. Todas aquelas moléculas que eu mencionei antes, elas funcionam como uma orquestra. Então, quando uma substância produz, por exemplo, um efeito que pode ser indesejado, existe uma outra molécula ali que vai amenizar aquele efeito, né? Então, isso é muito interessante, porque quando todas estão agindo de forma conjunta, o tratamento é muito mais eficaz. E aí eu fico perguntando, né? O que falta para garantir aqui no nosso estado políticas públicas mais claras para defender esse tema, para falar sobre esse tema? Bom, em 2023, nós abrimos diálogo com o deputado estadual Pedro Kemp e nós conseguimos provocar a lei estadual que vai fornecer produtos à base de cannabis no Sistema Único de Saúde. Quando nós conseguimos essa lei, foi um passo assim imensurável, um grande marco para o Estado. Ocorre, inclusive, é muito interessante que essa lei ela criou uma comissão muito interessante, que é o CEFIT, é uma comissão de incorporação de novas tecnologias em saúde no Estado. Então, todos aqueles tratamentos que sejam pioneiros, eles serão analisados por uma comissão multidisciplinar, inclusive com a participação de Universidade Federal e de todos os órgãos envolvidos com a saúde pública, para que esses tratamentos possam ser incorporados. Atualmente, essa comissão ela está atuando dentro da regulamentação do que nós chamamos de protocolos clínicos de dispensação, de diretrizes terapêuticas de dispensação. Então, basicamente, eles criam um protocolo de quais enfermidades serão agasalhadas pelo protocolo de dispensação da rede pública. Não tem ocorrido, né, da forma que nós esperávamos que isso ocorresse, porque nós realmente esperávamos que essa lei já estivesse aí com sua efetividade plena, mas nós entendemos também a complexidade do assunto. A única coisa que eu espero é que esses protocolos clínicos eles sejam desenvolvidos de modo a que essa lei agasalhe quem mais precisa e que não seja limitado, por exemplo, àquelas 3 enfermidades raras do Conselho Federal de Medicina, que seriam síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e síndrome de Dravet, né? Restringir a essas 3 enfermidades raras que podem acarretar crises epilépticas seria deixar à margem o transtorno do espectro autista, o Alzheimer, a fibromialgia, né? E muitas outras doenças fora, né, que poderiam ser tratadas, né? Gente, o assunto é gigante, né, sobre esse tema, mas eu gostaria muito, doutor, que o senhor deixasse aqui o seu contato, né, o seu Instagram, para quem se interessa sobre esse assunto, para que eles possam estar te procurando. Claro, aqueles que precisarem de mais informações sobre o acesso ao tratamento pode nos buscar ali nas redes sociais. O meu Instagram particular é o @Felipe_Nechar. Aqueles que são daqui do estado de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, também podem estar buscando a Associação Divina Flor, tanto no Instagram quanto no nosso site, né? www.associaçãodivinaflor.org.br.
e estamos à disposição para sanar todas as dúvidas também e auxiliar no acesso ao tratamento com a cannabis para fins medicinais aqui no estado. Muito obrigada, doutor, por vir aqui no Jornal da Top. Sempre quando tiver alguma novidade, alguma informação importante, conte com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, Ednei. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.